Sétima narrativa. História de um povo triste e de um rei que se viu ameaçado por uma terrível profecia. Neste capítulo vamos encontrar um rei que só criou juízo no dia em que resolveu enlouquecer. Das 1000 histórias sem fim é esta a sétima. Lida a sétima restam, apenas, 993. Conta-se que existiu outrora, na Índia, entre o Indo e o Ganges, um país tão grande que uma caravana para atravessá-lo de um extremo ao outro, era obrigada a repousar 77 vezes. Era esse país governado por um rei chamado Talif, filho de Camil, Camil filho de Ludin, Ludin filho de Maol, o Forte. Certo dia, o rei Talif chamou o seu grão-vizir Natuk e disse-lhe: "Tenho notado, meu bom amigo, que os meus súditos, desde o mais humilde remendão ao mais opulento e prestigioso emir, de algum tempo a esta parte, andam todos tristes e abatidos. Desejo vivamente saber qual é a causa dessa epidemia de tristeza e abatimento que oprime meu povo." Rei magnânimo e justo, respondeu o judicioso Natuk, que o distribuidor vos conceda todas as graças que mereceis. Sou forçado a dizer-vos a verdade, embora tenha certeza de que ela vai causar-vos grande desgosto. O povo anda triste e abatido porque dentro de poucos dias deverá ser festejado em todo o reino o 35º aniversário de vossa existência. "Pelo manto do profeta!" exclamou o rei Talif. "Que absurdo é este? Não vejo que relação possa existir entre o meu aniversário e a melancolia dessa gente." "Bem sei que ignorais ainda", explicou o grão-vizir, "que esse dia tão ansiosamente esperado, do vosso aniversário natalício, será para o reino o mais calamitoso do século." "Calamitoso? Positivamente ou tens o juízo fora da cabeça, ou terás em breve a cabeça fora do corpo. Já vai a tua audácia além do que eu poderia tolerar." "Espero, ó rei magnânimo, que me perdoeis a licença das expressões ao contar-vos a razão delas." E o dedicado Natuk narrou ao soberano da Índia o seguinte: "Uma semana depois do vosso nascimento, mandou o saudoso rei Camil, sobre ele a bênção de Alá, chamar o famoso Ben Farrak, o sábio astrólogo de maior prestígio do mundo, e pediu-lhe que lesse nas estrelas visíveis e nos astros invisíveis do firmamento o futuro de Talif, o novo príncipe do Islã. O grande Ben Farrak, sobre ele a misericórdia de Alá, depois de consultar os voos dos pássaros, as constelações e a marcha dos planetas mais propícios, declarou que o filho de Camil subiria ao trono aos 21 anos de idade, e durante 14 outros governaria, com agrado de todos, o novo reino herdado de seu pai. No dia, porém, em que completasse 35 anos, o rei Talif seria acometido de um ataque de loucura. Se ao atingir essa idade fatal, escrita no céu pelos astros luminosos, não apresentasse o rei sintomas de demência, uma grande e indescritível calamidade, que não pouparia nem mesmo as palmeiras do deserto, devastaria o país de norte a sul. E até agora, ó rei do tempo, não houve uma só previsão de Ben Farrak que fosse tida por falsa ou errada. O povo tem assistido já à realização completa de várias delas." E depois de pequena pausa, o grão-vizir continuou: "Eis aí, glorioso Senhor, a causa da tristeza de vossos dedicados súditos. No próximo dia do vosso aniversário seremos vítimas de uma desgraça, ou a loucura apagará para sempre a luz de vossa inteligência, ou uma calamidade, que ainda não teve igual na história, devastará o país de norte a sul." O bondoso rei Talif, ao ter conhecimento desse triste augúrio que pesava ameaçadoramente sobre seu futuro, ficou tomado da mais profunda tristeza e sentiu invadir-lhe o coração piedoso uma onda de amargura. "Bem triste é a minha sina", lamentou o rei depois de longo e penoso silêncio. "Certo estou, ó vizir, de que não poderei fugir aos decretos irrevogáveis do destino. Apelo, meu amigo, para o teu esclarecido espírito e longa experiência. Não haveria um meio de atenuar-se a grande desgraça que paira presentemente sobre o meu povo e sobre mim mesmo?" "Só vejo um meio", respondeu sem hesitar o grão-vizir. "E nele venho pensando há muito tempo. Segundo a previsão formulada pelo astrólogo, se ficardes louco no dia do vosso aniversário,
O país não mais terá que temer futuras calamidades. Assim sendo, no dia do vosso natalício, logo pela manhã, fingireis, por vários atos absurdos, que o destino vos privou da luz da razão. Não deveis, porém, com a simulada loucura, deixar que desapareça, ou mesmo diminua, a confiança que o povo deposita em vós. Para isto, penso que os vossos atos de falsa demência deverão ser de molde que não tragam qualquer perigo ou a menor perturbação à vida dos vossos súditos. O povo depressa poderá verificar que o rei, apesar de louco, continua a exercer o governo do país com justiça e tolerância. É preferível, poderão dizer todos, um rei demente, piedoso e justo, a um soberano de espírito lúcido, mas perverso e vingativo. E assim, a vida de todos nós continuará como até agora tem sido, calma, tranquila e feliz. Grande e talentoso amigo! Exclamou o rei Talif, movido por sincero entusiasmo. Como admiro a tua sagacidade, como aprecio a tua dedicação. É na verdade, uma solução admirável para o meu caso, fazendo-me passar por louco farei com que se realize a terrível previsão do maldito astrólogo, e restituirei a calma e o sossego ao meu povo. E desta sorte, tendo assentado com o grão-vizir os planos para a curiosa farsa que devia representar, fingindo-se louco, ordenou o rei Talif que o seu 35º aniversário fosse condignamente festejado em todas as cidades e aldeias do reino. Chegado que foi o dia, todos os vizires, nobres e ricos mercadores foram, conforme o tradicional costume, levar as felicitações e os votos de prosperidade ao régio aniversariante. Ordenou o rei Talif que fossem os seus ilustres homenageantes conduzidos à sala do trono e recebeu-os de pé, tendo numa das mãos uma caveira, e à cintura longa corrente de ferro, cuja extremidade vinha presa uma figura feita de barro, que representava um gênio infernal de horripilante aspecto. Os ricos, nobres e vizires, ao verem a estranha e descabida atitude do rei Talif, concluíram logo que o soberano da Índia havia enlouquecido. Aqueles que ainda tinham dúvidas sobre o desequilíbrio mental do rei, depressa se convenceram da dolorosa verdade, quando ouviram declarar que estava resolvido a caçar elefantes no fundo do terceiro mar da China, e quando um dos honrados vizires ponderou sobre as dificuldades de tal empresa, o rei pôs-se a enunciar frases sem nexo. Qual peso é excessivo aos esforçados? Que é diante ao perseverante? Que país é estranho aos homens da ciência? Quem é inimigo dos afáveis? Está louco o rei. O rei está louco. Murmuraram todos. De dois males o menor. Estamos livres da calamidade que devia devastar o país de norte a sul. E o povo festejou nesse dia, com demonstrações de grande alegria, o 35º aniversário do rei Talif, apelidado Louco. Desde logo, porém, compreenderam todos que a branda loucura do rei Talif em nada prejudicava a marcha natural dos múltiplos negócios do governo. Na verdade, os atos provindos da demência do monarca eram inofensivos. Ora decretava o casamento de uma palmeira com um coqueiro, ou assinava uma lei ridícula pela qual tomava posse de uma parte da lua, ou de uma nuvem pardacenta do céu. Quis Alá, o exaltado, que o inteligente plano concebido pelo talentoso grão-vizir Natuk desse o melhor resultado. O país continuou a prosperar e o povo da Índia vivia tranquilo e feliz, embora tivesse no trono um rei privado da luz da razão. Parte 2. Um dia, afinal, inspirado talvez pelo demônio, Alá persiga o maligno, resolveu o rei Talif sair do seu palácio, disfarçado de mercador, a fim de ouvir o que diziam a seu respeito os homens do povo. Bem oculto por hábil disfarce, entrou num grande cão onde se reuniam, à noite, viajantes, peregrinos e aventureiros, vindos de todos os cantos. Um cameleiro, que se achava a seu lado, murmurou com voz pesarosa: Pobre do nosso rei Talif. Depois do seu último aniversário ainda não recuperou a razão. Ainda hoje praticou nova insensatez. Concedeu o título de emir ao rio Ganges. Meus amigos, replicou um velho de venerável aspecto, que fumava silencioso a um canto. creio bem que o povo este país anda treslendo.
Estamos diante de dos casos máis singulares que tenho observado en miña vida. Julgan todos que o rei Talif enlouqueceu no día en que completou 35 anos, mas exactamente o contrario sucedeu. Foi nese día, precisamente, que o soberano recuperou o juízo. Como assim? Perguntaram os mais curiosos. Não é possível. Como explicar os disparates e as ridículas decisões do rei? Já observei Continuou o ancião. que os últimos atos praticados pelo rei son inofensivos e servem apenas para divertir o povo. Antes, porém de seu último aniversario, o rei Talif só procedia como louco ditando leis que eran profundamente prejudiciais aos intereses e ao bem-estar do país. E ante a admiração de todos, o velho hindu continuou. Non se lembran daquela estrada que o rei, há 2 anos, mandou abrir pelas montanas de Chenab. Foi isto un ato de inconcebível loucura, visto como a tal estrada, que tantos sacrificios nos custou, está abandonada sen utilidade nen valor algún. E aquele grande castelo mandado erguer no medio do lago de Magdalane? Foi outro ato de insnia do noso soberano. Na primeira cheia do lago as aguas invadiran impetuosamente a illa e derrubaran todas as obras de arte que já estavam case concluídas. O bom monarca, que tudo ouvia, pálido de espanto, sentia-se obrigado a reconhecer que as palavras do desconhecido eram a expressão da verdade. A estrada e o famoso castelo tinham sido, realmente, erros lamentáveis de sua administração. E não foi só. Acrescentou ainda o velho. Há cerca de 3 anos, o rei Talif mandou demitir o gobernador de Babapal, home honesto e digno, para no lugar un nobre protegido, que fora sempre un sujeito deshonesto e mau. Só un rei insensato é que procede así. E máis aínda. De outra feita o rei Talif, a pretexto de aumentar o salario dos servidores do reino. Não quis o rei Talif continuar a ouvir a análise imparcial que o velho hindu fazia de todos os erros que ele praticara. Sem proferir uma só palavra, levantou-se e saiu vagarosamente do cã. É singular e espantoso. Pensava ele, enquanto vagava a esmo por vielas desertas e mal iluminadas. É espantoso e singular o que sucedeu comigo. Creio bem que sou fraco para governar o meu povo. E no tempo em que julgava ter perfeito juízo pratiquei tantas loucuras, o que não terei feito agora que resolvi passar por demente? Absorto em profunda meditação, voltava o rei para o palácio quando ao atravessar uma praça, encontrou um árabe que chorava desesperado sentado junto a uma fonte. O que tens, meu amigo? Perguntou-lhe o monarca. Qual é a causa de tua grande tristeza? O desconhecido, sem reconhecer na pessoa que o interrogava o poderoso rei da Índia, respondeu. Sou um infeliz, ó muçulmano. Há perto de 1 ano que procuro falar ao rei Talif e não consigo chegar à sala do trono nos dias de audiência pública. E que queres dizer ao nosso bom soberano? Insistiu curioso o rei hindu. Respondeu o desconhecido. Quero transmitir-lhe uma importante mensagem que recebi há tempos de meu saudoso pai, o astrólogo Ben Farrak. E como o rei quedasse pouco menos que atônito ao ouvir o nome do fatídico astrólogo, o árabe continuou. Pouco antes de morrer, meu pai chamou-me e disse, meu filho, vou contar-te uma história singular intitulada, O Rei Insensato. Peço-te que repitas fielmente essa história ao rei Talif, quando nosso monarca festejar o 35º aniversário. Se por qualquer motivo, não atenderes a este meu pedido, que tem unicamente por fim salvar o rei, serás mais infeliz do que o mais desprezível dos mamelucos. Eis a causa do meu desespero, não vejo um meio de chegar à presença do rei Talif, filho de Camil, e receio que a maldição paterna venha a pesar sobre mim. Ao ouvir tais palavras, não mais se conteve o rei Talif. Arrancando, no mesmo instante, as grandes barbas postiças e a negra cabeleira que lhe alteravam completamente a fisionomia, apresentou-se ao filho do astrólogo no seu verdadeiro aspecto, e gritou-lhe enérgico e ameaçador. Fica sabendo, ó infeliz, que eu sou Talif, o rei. Exijo que me contes imediatamente essa história, que para transmitir me ouviste, há tantos anos de teu pai, o astrólogo Ben Farrak. O árabe, ao reconhecer naquele simples e modesto mercador a pessoa sagrada e respeitável do rei,
ajoelhou-se humilde, beijou a terra entre as mãos e assim falou: É bem possível, ó Rei do Tempo, que o simples conhecimento da narrativa a que me referi seja suficiente para causar graves e profundas alterações em vossa vida. Desse momento em diante, porém, os nossos destinos estão ligados por laços inquebráveis. Tal é a sentença ditada pela sabedoria do astrólogo Ben Farrak, meu saudoso pai. Sereis, ó glorioso Talif, responsável pela minha vida e, mais ainda, responsável também pela vida de meus filhos e de meus amigos mais caros. Afirmo, sob juramento, declarou logo o rei, que nada farei de mal contra ti, nem contra qualquer amigo ou parente teu. Agradeço-vos a inestimável garantia que as vossas palavras traduzem. Retorquiu o filho do astrólogo. Vejo-me, entretanto, forçado a exigir outro penhor e outra segurança de vossa parte. Que segurança é essa? Indagou o nervoso monarca aproximando-se de seu jovem interlocutor. O aviso que me cumpre fazer, explicou o enviado, é o seguinte. Não deveis, sob pretexto algum, interromper a narrativa que, dentro de breves instantes, vou iniciar. Graves e desastrosas seriam as consequências de um gesto de impaciência ou protesto de vossa parte. Juro pelas cinzas de meus antepassados, retorquiu gravemente o monarca, que ouvirei a tua narrativa em absoluto silêncio. Diante dessa promessa, proferida com ânimo sincero e leal, o filho do astrólogo iniciou a seguinte narrativa. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Para ouvir a narrativa do filho do astrólogo, assista ao próximo vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado por assistir.